Você realmente acha que iam matar o Norman logo no episódio 10? Então, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje de Yakisoku no Neverland. Olá jovem, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde você já sabe qual é o assunto, que vai ser Norman o assunto do vídeo de hoje. Eu tenho, digamos que uns 3 a 5 argumentos que digamos que são teorias minhas, que levam a acreditar que esse personagem não morreu. Então, veja do início até o final o vídeo. Daí você coloca a sua opinião, o que você acha, porque é importante que você veja até o final para você entender o raciocínio que eu quero levar. Não adianta você só ver uma opinião minha, sendo que eu vou colocar uns 5 argumentos que eu acredito que levam a crer que ele não está morto. Então veja até o final o vídeo e daí você dá sua opinião nos comentários. Mas para todo caso, vamos logo falar porque terão meio que um spoiler indireto do mangá e eu ainda não leio no momento atual porque eu tô esperando a adaptação acabar e daí eu já vou começar a ler da onde o anime parou, que daí eu já vou pro mangá logo. Mas então pode ser que tenha indireto e você vai entender o porquê de eu estar falando isso se eu não leio o mangá. Você vai entender ao longo do vídeo. Então se inscreve, compartilha o vídeo, dá like que isso ajuda o canal a crescer. E agora vamos falar de Yakisoku no Neverland, episódio de número 10, a possível morte de Norman. Antes de começar os argumentos que eu levo a crer que ele está vivo, vamos falar primeiro da cena que eu achei mais fofa do episódio, que foi lembrar do passado do Norman. Mostrar que quando ele estava doente, que a Emma ia lá ficar com ele, e ela ia porque ela falou que o Ray disse que estava tudo bem, e daí veio aquela cena cômica que o Ray falou, Bacas não tem gripe. Isso é muito clichê, porque eu já vi em outro anime essa frase, então é uma frase bem clichê até pra vida real. Idiotas não pegam gripe, e isso é muito bom. Eu fiquei, tipo, muito encantado com essa cena, porque é uma cena fofinha dos três, tipo, desde pequeno eles são amigos, tipo, eles têm laços de irmãos, de coração. Então foi uma cena que gerou drama, porque esse episódio foi drama, acima de tudo, independente se ele tá vivo, se ele tá morto, gerou drama, porque foi, querendo ou não, uma morte provável no momento do episódio. Foi um personagem querido, digamos, então mexeu com a Emma, mexeu com o Ray, e isso foi algo grave. Talvez eu fale um pouco do que aconteceu com os dois no final do vídeo, mas foi uma cena que eu achei legal ver ele falando Imamade arigato, e tipo, que é obrigado por tudo, tipo, ele agradecendo, falando pra Emma comer direitinho, falando pra ela não desistir. Foi algo bonito, foi uma ligação importante, porque ele é apaixonado pela Emma, vê que ele tem um carinho também pelo Ray, que é um amigo, irmão desde pequeno, fez com que fosse uma cena emocionante e não tem como não falar, tipo, emociona e faz você chorar vendo a cena, porque você via os três brincando de pequeno até chegar nesse momento em que ele pode ter sido morto. Então, tipo, foi algo fantástico e Neverland com esse episódio mostrou que já entra nos melhores animes de 2019. Faltava algo e Neverland conseguiu passar nesse episódio 10. Demorou 10 episódios, mas eles colocaram finalmente o que eu queria, emoção, e foi de uma forma perfeita. Então foi um episódio de longe o meu favorito até o momento e merecia ser destacado essa cena, que eu acho que foi a melhor, tipo, do anime inteiro. Eu acredito que foi a melhor cena e dificilmente vai superar. Talvez quando numa segunda temporada uma outra cena supere essa. Mas, colocando essa cena, agora vamos falar do que você provavelmente quer saber. Norman está morto ou está vivo? O primeiro ponto que leva a acreditar que o Norman está vivo é o fato de não terem mostrado sua morte. Pode parecer bobo, mas não é. Lembre-se da Connie e da Kurone. A Connie você até deve pensar, Haru, mas não mostraram a morte dela. Ela foi guardada em um recipiente para ser levada para os demônios mais tarde. Até esse certo ponto, tudo bem. Mas os demônios apareceram, tanto para a Connie como para a Kurone. E na do Norman não apareceu nenhum demônio. Então se eles tivessem matado esse personagem mesmo, eles teriam mostrado pelo menos um demônio aparecendo para levar o Norman. E isso não foi mostrado, o que leva a crer que sim, ele está vivo e não morto. E se você for pensar, ele é aquele tipo de personagem que você tem um pé atrás, que você sabe que ele vai ser importante pro futuro. E tipo, não dá pra acreditar muito porque eles não mostraram evidentemente que esse personagem foi morto. Eles deixaram várias dúvidas. E esse só foi o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo. Mas o primeiro é, não mostraram sua morte ou um demônio aparecendo. Agora vamos para o próximo. E nesse segundo ponto que eu levanto ainda é baseado no episódio, então não terão spoilers, digamos que meio que indireto do mangá. Então, esse segundo ponto que eu falo é sobre uma cena em especial que passou despercebida talvez para você.
Mas a Mama fala com a Emma, porque a Emma tá meio que uma depressão após acreditar que o Norman está morto. Porque querendo ou não, ele ainda está dado como morto oficialmente durante o anime. Então, o que acredita-se é que a Mama tá tentando convencer a Emma a se tornar uma Mama ou machista. Ela mesma falou que vai recomendar a Emma se ela quiser se tornar Mama, assim ela não vai morrer, ela vai poder viver, vai poder ter um filho. E é aí que já gerou o ponto. Como ter um filho? Porque se tem crianças, para ser fabricado crianças como é, precisa de 2 adultos, não é mesmo? E sim, de uma mulher e de um homem. Então, o que gera isso? Para se ter um filho, como a Mama falou para a Emma, tenha um filho, se torne uma pessoa exemplar para ser um machista ou uma Mama e para poder ter sua própria casa, que é como a Mama é. Então, o que acontece? Gera a dúvida aí, que há garotos ou homens que estão vivos ainda. Então, é isso que eu quero gerar a questão. O Norman pode estar vivo porque, lembre-se, ele é um dos gênios. Então, se o Norman tivesse um filho, pode ser que o filho herda a inteligência dele, a capacidade intelectual dele. Então já gera aí o questionamento. O Norman pode ser, digamos que, preservado até atingir uma certa idade para ter um filho. Então foi nesse ponto que passou despercebido, mas que leva esse argumento inteiro que foi apresentado através da Emma. A Mama falando, tem um filho, você já leva a questão, ué, mas precisa de um homem também. Então já gera a dúvida. Então há homens que estão vivos, porque há várias crianças que são levadas. Então mostra que na sociedade ainda, entre os demônios, há mulheres, há homens, e em particular então alguns que foram levados podem estar vivos. E esse pode ser muito bem o Norman. Então esse é o segundo ponto, que é sobre como ter uma criança, que leva à questão que tem que ter tanto mulheres como homens vivos. Então é mais um argumento, mais um ponto que eu acho interessante de ser destacado. Mas agora vamos para o próximo ponto. E vamos ao terceiro ponto, que pode ser que tenha spoiler indireto, então já fique claro que pode ser que eu fale algo que tenha relação com o mangá. Então fique ligado nisso, mas agora vamos logo, que pode ser que você descubra se ele está morto ou vivo, ou leve a acreditar, ou vá para o mangá, ou espere a adaptação acabar. Mas vamos logo falar desse ponto porque eu acho ele muito importante e interessante. É uma opinião bem legal que eu acredito que seja interessante, transformar o Norman em um vilão. Isso mesmo que você ouviu. Eu não sei você, mas eu sempre tive um pé atrás com o Norman assim. Tipo, quando você via a imagem dele, ele parece um personagem legal, amigo, fiel, mas até certo ponto. Ele tem seus objetivos obscuros, guardados, a gente não sabe muito bem o que ele pensa realmente, então ele já tem uma imagem meio assim de que pode ser um vilãozão. Então isso é mais uma opinião pessoal minha, que podem ter mantido ele vivo. Daí você vai pensar, mas por quê? Então como é que eles iriam fazer o Norman virar um vilão? Fazendo ele se aliar aos demônios. Isso mesmo que você ouviu. Porque lembre da imagem do episódio de Neverland, o episódio 10. A imagem mostrou o Norman, tipo, entrando em uma sala que a Mama falou que ele poderia esperar um pouco ali. E ele teve uma expressão de surpresa. Então, essa expressão de surpresa com ele, mais dada a personalidade que ele tem, mais uma opinião minha, leva a crer que ele pode se aliar aos demônios. O motivo a gente ainda não sabe, mas eu acredito que isso é uma opinião que deve ser mantida em mente. E daí você deve estar pensando, mas o Norman, logo ele iria se aliar aos inimigos da Emma, do Ray? Então, eu levo a acreditar que sim, só que vamos ter que esperar o anime mostrar, ou eu vou ter que ir para o mangá para saber o motivo que levou a crer. Mas como eu disse, isso é uma opinião minha e uma teoria. E isso levou eu a crer mais ainda pelo fato das duas imagens que eu acabei achando na internet, que são as que eu vou falar agora. Acontece que eu sou muito fã de wallpaper de anime. Eu já disse isso em um vídeo que eu não lembro qual era o vídeo que eu falei, mas eu comentei que eu sou muito fã. E o que acontece é que eu achei uma imagem da Emma mais velha e do Norman. Leva a acreditar que Neverland ou terá uma passagem de tempo, ou o mangá mostra eles com traços mais velhos. E a cena parecia a Emma chorando aos braços do Norman, tipo como se fosse um reencontro. Isso pode ser simplesmente uma fanart, ou pode ser uma imagem do próprio mangaka ou da equipe dele. Então o mistério fica aí, mas era uma cena que tipo aparecia o Norman não com a personalidade que ele tem do anime de todo fofinho, de criança, e sim com uma mentalidade mais adulta, de jovem e talvez até de inimigo ao invés de aliado. Então ainda não dá para saber, simplesmente é uma imagem que eu achei. Mas a outra imagem que eu vou falar em questão agora é mais grave. Essa imagem acabou que é do mangá de Neverland, sim, e daí você deve estar pensando, Haru, seu desgraçado, então você tá lendo o mangá?
eu não estou lendo o mangá ainda, quero deixar isso bem claro. Acontece que eu acabei clicando no capítulo sem querer de Neverland, daí eu fiquei curioso, virei uma página, vi coisa que eu não queria ver ainda e saí do capítulo e ainda tô pipocando na minha cabeça com isso. Mas eu vou esperar esses próximos episódios e daí eu vou começar a correr pro mangá, porque eu quero saber se eu tava certo sobre o que eu tava falando sobre o Norman. Ou melhor, sobre esse ponto do Norman. Mas o que eu quero dizer dessa imagem do mangá, que deve ser a imagem que você tá mais esperando, ou se você lê o mangá você já sabe, nossa, essa imagem é bem nada a ver, era do Norman, digamos, numa mesa rodeado de criaturas ou de demônios, deve ser aos certos demônios. E o que acontece é que eu nem quis ler o texto, eu não quis saber, eu já vi a imagem sair do capítulo. Então isso já mostra, ele querendo ou não, provavelmente tá vivo. Tipo, é o capítulo atual de Neverland, eu acho que era uns 120 e pouco. Então mostra que provavelmente ele tá vivo. E leva a crer que ele pode ser o vilão. Porque, tipo, por que motivos ele estaria com os inimigos que ele havia feito, digamos que laços, ou ele queria derrotar? Então não tem motivo. Ou ele é aliado, ou qual outro motivo iria levar a crer que o Norman estaria ali? Então tá aí a dúvida e agora vamos ter que saber. Ou eu vou ler o mangá, ou eu vou ter que esperar pra saber se esses 2 episódios vão mostrar algo. Mas como é um capítulo recente de Neverland, dificilmente vai ser mostrado na primeira temporada. Então provavelmente eu vou ter que correr para o mangá. Mas isso é uma imagem que eu fiquei pipocando na cabeça, logo eu leio o mangá pra ter certeza se era o que eu tava pensando. Mas foi uma imagem que eu quis falar porque é uma imagem que eu acabei vendo e eu não queria deixar de comentar, por mais que tenha sido um spoiler, como eu falei, era um spoiler indireto. É uma imagem que dá pra interpretar várias coisas, afinal eu não peguei o texto, então podemos pensar várias coisas. Mas era um ponto que eu queria falar no vídeo. Mas então eram esses os pontos que eu levo a acreditar que o Norman está vivo. Dificilmente ele vai morrer, ainda mais pelo que eu falei como último ponto, o terceiro ponto na verdade. Então dificilmente eu acredito que ele está morto, ele provavelmente está vivo, mas vamos ter que esperar pra ver ou no anime ou no mangá. Porque vamos ter que esperar, porque provavelmente se ele for aparecer, ele só vai aparecer no final do episódio 12 como uma cena tipo pra fazer você ir ler o mangá, ou vou ter que ler o mangá mesmo e eles não vão mostrar nesses 2 últimos episódios. Mas então, o que acontece é que o episódio daí continuou mostrando a depressão que a Emma e o Ray ficaram, querendo ou não, era o amigo deles. E o que acontece é que tipo se passa meses, afinal tipo a morte do Norman foi em novembro se eu não me engano, ou em dezembro, e o que acontece é que daí já deu um mês e o Ray está lá. E o que acontece é que tipo ele está na véspera do aniversário dele e ele está na última noite na casa, ele está cantarolando até que a Emma chega e começa a conversar com ele. E o Ray só fala a pergunta que todos queríamos saber: você realmente não desistiu, não é, Emma? E ela só com um sorriso mostra que ela continua com o plano e fingiu parecer que ela desistiu. Pelo menos é isso que leva a acreditar a cena que mostrou dela. Mas era isso, jovens, que eu tinha para falar desse episódio incrível, sensacional, maravilhoso de Yakusoko no Neverland. Foi um episódio que, tipo, você tem que ver. É um episódio que eu acredito que quem leu o mangá deve ter gostado, talvez, eu não sei. Mas é um episódio que eu, como fã da obra, gostei. Eu achei que ficou um episódio que colocou, tipo, cada coisa no seu lugar. Ele levantou questões que pode acreditar que o Norman está vivo. Ele colocou uma cena de flashback que dói no coração. E foi drama, tipo, ver o Norman abraçando a Emma, o Ray, a Emma, tipo, tentando impedir o Norman de sair. Foi muito bonita essa cena. E ainda teve a cena do Norman perguntando para a Mama: você é feliz? E ela, com uma cara de surpresa, digamos que fala que sim, ela é feliz. Mas não dá para ter tanta confiança no que ela falou. Mas agora era isso sobre o episódio 10. Saber sua opinião, jovem, sobre o que você achou do episódio e o que você acha que pode levar a crer que o Norman está vivo. Você concorda com o que eu penso? Você tem outros pensamentos? Me diga nos comentários sua opinião sobre o que você leva a acreditar sobre o Norman e sobre esse episódio. Me diga nos comentários. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, porque sua inscrição é muito importante. Se é seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. E se você já é inscrito faz tempo, compartilhe o vídeo com um amigo, com uma amiga, que isso ajuda o canal a crescer e eu vou estar muito feliz. E para o próximo episódio de Yakusoko no Neverland, The Promised Neverland, o que podemos esperar, Haru? Para o próximo episódio, meus queridos jovens, esperemos revelações, ou esperemos surpresas. Por que eu digo isso? O próximo episódio já é o episódio que tá gerando o clímax final da primeira temporada, afinal é o episódio 11.
Então a gente já vai estar chorando porque a obra tá acabando, mas a gente vai estar feliz porque a gente vai correr para o mangá. E eu recomendo que quando acabar Neverland a primeira temporada, vá para o mangá. É isso que eu vou fazer. Então, o que acontece é que provavelmente o Ray vai fugir com a Emma. A gente não sabe ao certo se o Ray realmente tinha desistido. Eu acredito que a Emma vai forçar ele a fugir e ele provavelmente vai ter que ir do mesmo jeito. Então o próximo episódio talvez seja o confronto entre eles e a Mama e o início da fuga. Então vamos ter que esperar para ver, para a gente poder se surpreender, para poder pirar, para poder chorar. Então é esperar o próximo episódio para podermos conversar. Mas era isso que eu queria falar sobre esse episódio e agora esperar o próximo. Então, muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?